Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta capítulo a capítulo a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me/Clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo bem, e você? Tudo jóia. Você descobriu o que é um biguá? Eu descobri o que é um biguá. É um pássaro, né? É um pássaro comedor de peixes lá, tipo um pelicano menorzinho, sei lá. É. Fora que ele tem outros nomes e aparece no livro, né? Outros nomes. Então, fiquei procurando o biguá no texto, não achei. Vai da sagacidade do leitor. A gente está então no capítulo 5, Biguás e Gaivotas. É um capítulo mais curtinho, pelo menos eu senti isso. Uhum. E um bálsamo, pra mim foi excelente. Esse capítulo foi o melhor até agora. Então, eu fiquei lendo, eu falei, será que eu tô entendendo isso certo? Porque tá tão levezinho perto de tudo que ele vem falando. Será que é isso mesmo? Mas, então... Eu fiquei esperando alguma bomba e não veio. Eu senti só um afago na minha alma, foi muito bom. Que bom, ótimo. Mas assim, é um capítulo que tem muito pouco a se falar, fora a exaltação dele. Pelo menos eu acho. O que eu entendi basicamente é que ele está aqui mostrando a tal da graça comum, ou a tal da graça natural, em contrapartida à graça específica, ou a graça salvífica, que o pessoal da teologia usa, que basicamente é como Deus se mostra através da natureza. Achei muito legal todas as ilustrações que ele usou, né? Ele começa com a ilustração do rabino. É muito interessante, né? Ver como, não sei se essa história é verídica, acredito que sim. Mas como às vezes a gente pede para Deus coisas que não são tão necessárias, né? Eu nunca tinha lido ninguém falar assim, abertamente sobre isso dessa forma. A pergunta que esse tal rabino faz, a pergunta não, né? A oração que ele faz, assim, praticamente no fim da vida, pro amigo dele é: Sam, nunca na minha vida pedi a Deus sucesso, sabedoria, poder ou fama. Pedi assombro e ele me concedeu. A princípio parece meio esquisito isso, mas depois a gente começa a ver o que ele quer dizer com esse tal do assombro, que é justamente aquela boca aberta quando você olha para as coisas, né? Embasbacado da coisa. E, cara, há quanto tempo que a gente não faz isso na vida, né? Exato, e o próprio autor fala muito disso, né? Que hoje em dia a gente quer... Eu acho que é muito essa coisa, ele usa essa palavra, né? Cotidianidade, né? Que hoje em dia a gente não tem mais essa questão de parar e observar, por exemplo, a lua. A lua, antigamente as pessoas falavam que era de queijo, né? Porque era furadinha. Ele faz até uma brincadeira no livro dizendo que a ciência estragou Deus. No sentido de que quanto mais o homem vai conhecendo as coisas, mais ele vai deificando a natureza, vamos pensar assim. Não naquele sentido ruim de teologia, onde você enxerga Deus na coisa, como, sei lá, o sol como Deus, a lua como Deus. Mas naquele sentido de, cara, isso é grande demais para eu entender, então é mágico e aí eu enxergo Deus através disso. A gente perdeu muito isso. Esse é o tal do assombro que ele fala. Tem um cara que fala que todo assombro não passa do efeito que o novo imprime sobre a ignorância. É verdade. Assim, felizmente o homem evoluiu para conseguir coisas novas. A própria Bíblia diz que em Provérbios, né, diz que é direito de Deus esconder as coisas e é direito do homem vasculhar e descobri-las. Que eu acredito que foi muito isso também que Deus quis como proposta. Mas é uma tristeza que as pessoas, descobrindo isso, elas deixem de enxergar Deus. Só que agora na pandemia a gente tem feito uma coisa interessante, né? A gente começou a olhar de novo para a natureza. Você lembra lá no início da quarentena,
quantos pôres do sol a gente via nas redes sociais. É verdade. E a gente olhando também as notícias de outros países, né, como a Itália, os golfinhos voltaram a nadar nos canais, né, apareciam animais nas cidades porque elas estavam, entre aspas, abandonadas, né, então os animais puderam voltar ao seu habitat, né. Sim. Então, é verdade, isso é bem interessante, né? Eu acho que a gente vive nessa rotina tão louca de ter que produzir, ter que ser eficiente, que a gente esquece muito, né, do simples, né? De glorificar a Deus pela criação. E assim, ele fez a criação para que a gente ficasse realmente, gosto dessa palavra, embasbacado diante dela. Mesmo quando a gente compreende, sei lá, o funcionamento das estações, ou o que promove o crescimento de uma planta. Ainda assim, a gente não pode esquecer que, cara, tudo isso funciona com Deus por trás. O corpo humano, o funcionamento do corpo humano, a gente não pode esquecer, cara, que perfeito isso, sabe? O homem até hoje não é capaz de criar uma coisa desse tipo e de coordenar para que tudo funcione nos seus detalhes. A gestação de um bebê, sabe? São coisas milagrosas que, por conta da gente ver isso toda hora, a gente para de dar atenção. É verdade. E aí ele ainda dá um exemplo aqui, né? Ele usa o livro Dom Juan, né? Onde o Dom Juan, que é o personagem protagonista, que é um safado, um mau caráter, ele vai dar uma esmola para o mendigo e ele fala, eu te dou essa moeda se você blasfemar o nome de Deus. E o mendigo fala, não, meu senhor, eu nunca faria isso. E aí o autor fala, né, que esse gesto é mais cheio de graça do que um céu cheio de estrelas, do que 1000 sinfonias, do que uma Torre Eiffel ou de que uma Mona Lisa, né? O gesto de um mendigo desistir daquilo que ele mais precisa, que é o sustento básico ali, só pelo medo de blasfemar contra Deus, né? E aí ele ainda cita Tomás de Aquino, né, falando que o próprio Tomás dizia que o esplendor de uma alma em graça era tão sedutor que superava em beleza todas as coisas criadas, né? Isso aí. E aí ele, como eu falei, esse capítulo é cheio de ilustrações, ele ainda traz mais uma ilustração de um prefeito, né, da cidade de Nova York. Será que é verdade isso? Achei tão legal, meu. Porque mesmo, ele mesmo não dá crédito como super verídico, acho que ele não conseguiu confirmar isso, porque ele fala, conta-se uma história sobre, isso aí quer dizer, cara, chegou aqui, mas não sei confirmar, né? Mas eu quero crer que é verdade. Mas seria muito legal se fosse, né? Porque esse prefeito, ele existiu mesmo. Eu tô aqui olhando no Wikipedia, ele realmente existiu. Ele foi prefeito entre 1934 e 1945 em Nova York. Mas aí, se essa história que ele contou é verídica, aí a gente tinha que pesquisar um pouco mais. Mas aí conta que esse prefeito, ele por um dia quis ser juiz, né, em um tribunal. E eu achei muito sagaz, porque o prefeito tinha que punir aquela senhora, porque ela roubou o pão, né, para alimentar seus netos. Mas eu acredito que a coisa é a dureza do coração das pessoas, né? Porque, caramba, ela teve que roubar pão para alimentar os próprios netos, né? Que sociedade é essa que prefere ver uma mulher presa por ter roubado um pão do que alimentar aquelas crianças, né? Óbvio que roubar é errado, né? Mas eu entendo que a motivação dela foi preciso alimentar meus netos, né? Preciso alimentar minha família. Porque ele pune ela, de fato, como você falou. Ele precisava punir porque era algo errado. Mas ele pune a sociedade também, né? Isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. Ela ainda saiu de lá com $47,50. E 50 centavos do cara que tava processando ela, né? Então é bem interessante, né? Porque é a graça, né? E mais pra frente ele ainda fala, né? Que hoje em dia a graça é do engraçado, né? E ele ainda usa aqui o exemplo de um ator americano que fazia sitcom na televisão, como ele usava o cotidiano, né? Da família para dar graça para as pessoas, mas dentro desse cotidiano a gente podia ver muitos pontos positivos, né? Como paciência, sensibilidade, flexibilidade, né? E que são coisas que a gente realmente às vezes perde. Ele leva o livro para um lado que eu gostei demais e pessoalmente eu já lutei, acho que é uma palavra muito forte, mas eu já enfrentei situações, algumas poucas, mas enfrentei, onde pessoas cristãs meio que vetam qualquer tipo de ajuda ou validade de algo bom de alguém que não é cristão. Não sei se eu consegui explicar isso muito bem, mas é aquela ideia de que, cara, se você não é cristão, não importa o que você faça,
não serve pra mim. E aí Que coisa. não chega ao ponto, né, porque a pessoa é hipócrita, mas é como pensar, tá, se você tiver um ataque cardíaco, você vai a um médico só se ele for cristão. Porque ele não pode ser bom o suficiente para operar o seu coração se ele não for cristão. E aí ele vai muito para o mundo das artes e ele defende, como eu defendo também, a ideia de que, cara, qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, é capaz, mesmo que involuntariamente, de transmitir a graça de Deus às outras pessoas. E isso a gente vê no cinema, a gente vê no teatro, a gente vê nas artes principalmente, na poesia. A gente aqui no Ictus, quantos e quantos livros a gente já não leu de autores que não são cristãos, às vezes até são um tanto contrários, e a gente encontra Deus ali dentro. Acho que se a gente tivesse a chance de falar pro autor, olha, você me fez mais perto de Deus, ele ficaria irritado com a gente, porque ele não queria isso. Mas eu tenho eu tenho um aviso para ele, que a imagem e semelhança de Deus, mesmo que maculada, como também é maculada em nós, continua nele. Então, de alguma forma, ele vai refletir aquilo que é Deus, a graça de Deus. E as pessoas das artes, todas elas tendem a ter uma sensibilidade maior para enxergar o todo, para enxergar a vida, e elas meio que transpiram Deus naturalmente. Isso não quer dizer que elas são salvas, tá? Isso só quer dizer que Deus se mostra de qualquer jeito. E essa que é a beleza do mundo. Cara, um cristão que tá preso a, não, eu só vou ler livros cristãos. Ah, eu só vou aceitar conversas com pessoas cristãs. Cara, que triste. Eu só lamento pela sua vida, porque você tá perdendo tanta coisa maravilhosa no mundo. Você tá perdendo Deus, a expressão de Deus, em várias partes do mundo que ele fez pra você, e você tá ignorando porque não, essa pessoa não é convertida. Que ridículo. Pois é, e tem mais uma questão, né? Como você vai falar do amor de Cristo, né? Das boas novas, se você só se comunica com pessoas que defendem a mesma fé que você, né? Beira não, é pecado, né? Você não querer se relacionar com uma pessoa não cristã, porque você tem que falar de Cristo. Como é que você vai falar? Eu não digo nem que ele não queira se relacionar. Ele quer, mas ele quer trazer o discurso, porque ele tem aquela obrigação de pregar o evangelho. Mas ele, quando ouve o argumento contrário, ouve mais por pro forma, assim. Não porque ele trata a pessoa como uma pessoa igual e tudo. É uma tristeza. Eu queria só voltar, porque a gente passou uma situação que eu queria muito colocar aqui. Lá do comecinho, quando a gente estava falando da graça comum, o autor fala, estamos na página 90, ficamos tão preocupados conosco, com as palavras que falamos e com os planos e projetos que concebemos, que nos tornamos imunes à glória da criação. Mal notamos a nuvem que passa sobre a lua, ou as gotas de orvalho nas folhas da roseira. O gelo cobrindo o lago vem e vai. As amoras silvestres amadurecem e murcham. A graúna faz seu ninho do lado de fora da nossa janela e não a vemos. Evitamos o frio e o calor, refrigeramos a nós mesmos no verão e sepultamo-nos debaixo de plástico no inverno. Rastelamos cada folha assim que ela cai. Estamos tão acostumados a comprar carne, aves e peixes pré-embalados no supermercado que nunca paramos para pensar sobre a liberalidade da criação de Deus. Tornamo-nos complacentes, vivendo vida prática, perdemos a experiência do assombro, da reverência e da maravilha. Cara, isso aqui foi tão bom para mim. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de um livro do Rubem Alves, chamado O Velho que Acordou o Menino. Interessante. Esse livro, assim, eu sei que o Rubem Alves, ele tem algumas questões aí que atrapalham alguns teólogos, eu mesmo não concordo 100% com ele, mas esse livro é tão legal porque ele faz a gente enxergar através de memórias, é um livro praticamente de memórias, e eu amo memórias, literatura de memórias, assim, que faz a gente olhar a vida nas coisas simples, sabe? É você acordar de manhã e sentir o bafo da boca do seu filho, sabe? Uma coisa que você fala, nossa, cara, mas é um cheiro que é um cheiro ruim, porque é um bafo de manhã, só que é do meu filho e não vai ter nunca mais, sabe? Daqui a pouco ele não tá mais comigo. É você, sei lá, tá pendurando a roupa no varal de saco cheio, enquanto você poderia estar agradecendo a Deus porque você tem uma família, porque você tem um varal, uma casa com um varal para colocar, porque você tem roupas, sabe? A gente pode escolher em todos os momentos da vida como que a gente vai lidar com esse momento. Se a gente vai glorificar a Deus nas coisas comuns da vida,
E Deus fez a gente para viver coisas comuns. Não só de extraordinário vive o homem. A gente vive do ordinário, muito mais. A gente pode simplesmente viver amargurado, viver reclamando da vida, viver buscando um futuro que pode ser que não chegue nunca, ao invés de simplesmente viver a beleza do presente. E o mais triste é que quando você escolhe não ser grato ou não ver essa simplicidade, quando você envelhece, né, quando você se vê longe de tudo isso, você fala, eu devia ter feito isso, eu devia ter sido mais paciente, ou eu devia ter sido mais complacente, enfim, né? No próprio livro ele fala, né? Sim. Na página 99, o autor ele traz aqui um artigo da Erma Bombeck, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, e o nome do artigo é Se Eu Pudesse Viver Novamente. E ela escreve assim: eu teria convidado amigos para o jantar, mesmo que o carpete estivesse manchado e o sofá desbotado. Teria sentado no gramado com meus filhos, sem me preocupar com as manchas de grama. Nunca teria comprado coisa alguma apenas por ser prática, por não estragar com facilidade ou ser garantido para a vida toda. Quando um filho meu me beijasse impetuosamente, nunca teria dito depois, agora vá lavar as mãos para o jantar. Teria havido mais eu te amos e mais desculpes. Mas, acima de tudo, dado uma nova chance de vida, eu abraçaria cada minuto, olharia para ele de forma a realmente vê-lo, vivê-lo e jamais abrir mão dele. Isso é lindo, né? Mas acaba sendo triste, né? Porque a gente desperdiça essas oportunidades, né? Esses dias eu estava conversando com o Lucas, meu filho de 10 anos, sobre épocas da faculdade, né? Eu me preocupo muito em passar para eles, hoje pro Lucas, mais para frente pro Daniel, que ainda é muito pequeno, um pouco do que foi a minha vida, assim. Eu sinto muita falta disso, porque eu não tive isso do meu avô, eu morei com meu avô. Meu pai também contou muito pouca coisa sobre a vida dele. E eu queria passar algumas experiências que eu tive pro Lucas e pro Daniel quando chegar a hora. E aí eu tava falando, filho, tem 2 tipos de saudades. Tem aquela saudade ruim que é, puxa, eu queria ter vivido melhor aquela época da minha vida, eu queria ter feito melhor, eu queria ter tido outras escolhas, porque olhando hoje, eu fiz as escolhas erradas. Não erradas no sentido de que, eu fui pras drogas, nada disso. Eu simplesmente deixei de aproveitar oportunidades que passaram na minha frente e já não é mais a época de eu aproveitar elas. Coisa mais feia que tem é aquele cara mais velho querendo viver a adolescência de novo, né? Mas enfim. E aí eu falei, filho, o papai, quando fez principalmente do ensino médio em frente, eu tenho muita saudade dessa época, de verdade. Mas é a saudade boa. A saudade boa é aquela que a gente lembra de tudo que fez e sabe que, cara, eu realmente, naquela época, eu já tinha noção de que eu preciso aproveitar esse momento, porque ele vai passar e eu não vou ter ele de novo. Então, hoje o que eu tenho a saudade são das coisas que eu vivi, não das coisas que eu poderia ter vivido. E aí eu fico contando para ele várias vezes, uma coisa aqui, uma coisa ali, coisas que eu fui vivendo, e sempre falo, filho, às vezes o cavalo da oportunidade vai passar uma vez só na sua frente. E vai depender de você montar ou não nele. E aí, assim, em coisas bobas, do tipo, fomos a um parque de diversões e, eu tô com medo de ir nesse brinquedo. Eu falo, filho, vai, porque eu não sei se você vai vir de novo nesse parque na sua vida, sabe? É verdade. Se arrisca em algumas coisas. Coisas que você vai falar, puxa, eu devia ter ido, eu tava lá e não fui. Tem um passeio bacana, mas ele é tão caro. Quando você vai estar aqui de novo? Nunca mais, eu não sei, pode ser que eu esteja, mas não sei. Por que você vai guardar esse dinheiro? Vai. Aproveita, sabe? Óbvio, com responsabilidade, você não vai se endividar por causa disso, mas vocês entenderam a questão. E nessa citação aí da Erma Bombeck, aí eu me lembrei muito da letra do Titãs, o Epitáfio, né? Quem não, né? Ouvir essa música na formatura da faculdade. Então, se você não conhece, então vai atrás, ou não lembra, Epitáfio. Ele só peca no final, porque enfim, não é um cristão lendo, né? Ele falou, a casa vai me proteger, eu só troco aqui, Deus vai me proteger, e vira um corinho cristão. Pois é. Eu acho que o capítulo 5 ele fala muito sobre isso, né? E quando ele fala dos biguás e das gaivotas, né? Dos pássaros. Eu não achei os biguás aqui no meio, não. Não, ele nem fala biguá, ele usa... Eu fui na internet procurar e o biguá ele também é conhecido como... Ai, caramba, um pássaro do bico torto, uma coisa assim. Eu não vou lembrar, não vou achar aqui, né?
Eu tenho que fazer isso, depois o Thiago fica fazendo meme, né? Aquela foi muito engraçado, não dava pra perder. Uhum. Você não sabe que sim, eu perdi uns 10 minutos da minha edição pra exportar aquele áudio, criar um arquivo novo, editar, pra fazer aquilo. Mas fica legal. Não vou achar aqui agora. Não se preocupe. Tá certo. E aí, sim, o livro ele segue levando para o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, né? Interessante que a gente já até falou um pouquinho sobre isso, acho que foi ontem ou anteontem, não lembro. Que Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E ele vai isso, né? Ele vai mostrar isso, que, cara, ele vai mostrar, óbvio, a Deus se revelando progressivamente na história, começando lá com Israel, então a forma com que ele tinha que se mostrar era diferente que a forma que ele se mostra no Novo. Isso não quer dizer que ele trocou a sua essência. E ele termina com Jesus brigando com a sociedade, basicamente, né? Você mostra Jesus brigando contra os legalistas da sua época, o que faz a gente pensar que hoje nós temos que brigar com os legalistas das nossas épocas aqui, né? Pois é. Quando nós não nos tornamos legalistas, né? Aí é facinho chegar para esse lado, hein, Carol? Eu gostei muito desse capítulo, e o interessante é que em seguida de eu ter lido esse capítulo, eu fui fazer o meu devocional e eu tô lendo João. Aí sim que o negócio faz mais sentido ainda. Eu gosto muito dos evangelhos, são os meus livros favoritos. Meu livro favorito da Bíblia é Lucas, mas agora eu tô em João. E eu acho muito legal como cada evangelho fala de Cristo, né? E é muito legal quando você lê um livro onde tem aqui, né, Jesus falando dos legalistas e tal, e você vai para João e tem lá ele curando no sábado, né? E é aquela coisa, não pode curar no sábado, mas caramba, eu vou deixar ele morrer aqui só porque é sábado. O homem consegue estragar as coisas de Deus, essa que é a realidade. Eu tenho 2 citaçõezinhas só do livro que eu queria fazer antes da gente encerrar. Uma no finalzinho da página 103. Ele tá falando sobre Jesus, falou sobre Jesus e a prostituta, que ele perdoa ela e tal. É interessante que ele faz uma ponte com Oséias, né, para mostrar, olha, Deus já era assim no Antigo Testamento. As pessoas é que esqueceram que o Oséias foi mandado casar com uma prostituta, né? E aí você fala, cara, que raios de legalistas são vocês que nem o Antigo Testamento vocês interpretaram direito ainda. Mas enfim, o autor fala, injusto no nosso modo de pensar, sim, graças a Deus. Estou maravilhosamente satisfeito com um Deus que não me trata como meus pecados mereceriam. No último dia, quando Jesus chamar-me pelo nome, venha Brennan, bendito do meu Pai. Não será porque Abba é justo, mas porque seu nome é misericórdia. Cara, é muito legal. Quando eu vou falar sobre eleição para as pessoas, né? Eu acredito realmente na teologia da eleição. Normalmente as pessoas vêm perguntar, mas então Deus escolheu alguns para não ser salvo. Isso não é justo. E eu falo, o justo é ninguém ir para o céu, não é ir para o céu. Porque todo mundo está pecando. É graça, é justamente isso. E aí o capítulo termina com, para mim foi uma oração. Eu até escrevi amém no final aqui. Peçamos a Deus a dádiva que ele deu a um inesquecível rabino, Joshua Abraham Heschel, que foi com quem ele começou o capítulo, né? Isso. Querido Deus, dê-me a graça do assombro. Surpreenda-me, maravilhe-me, encha-me de assombro em cada pequena fenda do seu universo. Conceda-me o deleite de ver como Jesus age em 10.000 lugares, adorável em mãos e pernas, adorável ao Pai em olhos que não os dele, nas feições dos rostos dos homens. Arrebata-me a cada dia com suas incontáveis maravilhas. Não peço conhecer a razão de todas. Peço apenas compartilhar da maravilha de todas. E é isso. Se você conseguir passar a sua vida olhando para as coisas e pensando, puxa, como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso. Às vezes eu penso que Satanás age no homem para que o homem faça construções para tentar esconder o céu. Porque quando a gente está nos nossos escritórios, nas nossas casas, a gente esquece da natureza. Mas basta uma olhadinha para o céu que a gente relembra de Deus. E eu, como daltônico, eu sempre falo isso. E acho que, assim, oro para que realmente seja uma verdade. Quando a gente chegar no céu e tiver os nossos corpos glorificados, para mim vai ser um pouco mais colorido do que para as outras pessoas que sempre enxergaram as cores direito. Oh, que bonito!
Eu espero que Deus me dê olhos não daltônicos quando a gente chegar lá, porque é uma pena eu não conseguir enxergar tudo isso que Deus fez na sua plenitude. Mas eu vou ter olhos além do físico, se Deus quiser. Muito bom. É isso, galera. Então, segunda-feira, a gente tá de volta com o capítulo 6. Chegamos na metade do livro. Uhum. E segue com a gente. As conversas lá no grupo têm sido bem legais. Continua conversando lá com a gente. Um livro bacana de ler junto. Até segunda, então. Até segunda, pessoal. Bom final de semana.